Paz do Senhor, amados irmãos e irmãs. Sejam bem-vindos a mais um devocional do nosso canal Devocional com Deus. É uma alegria estar aqui para compartilhar a palavra de Deus, que é viva e eficaz. Hoje, nossa meditação será sobre Mateus 6, verso 33, mas vamos explorar o contexto do capítulo para entendermos plenamente o que Jesus nos ensina. Não se esqueçam de curtir, compartilhar este devocional e se inscrever no canal. Assim, podemos alcançar mais vidas com a mensagem de Jesus. Texto base, Mateus 6, verso 33. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. O Evangelho de Mateus foi escrito pelo apóstolo Mateus, também chamado de Levi, um ex-cobrador de impostos que foi chamado por Jesus para ser seu discípulo. Este evangelho é voltado principalmente para os judeus, com o objetivo de apresentar Jesus como o Messias prometido, aquele que cumpre as profecias do Antigo Testamento. O capítulo 6 faz parte do Sermão do Monte, que abrange os capítulos 5, 6 e 7. Neste sermão, Jesus ensina sobre os valores do reino de Deus, contrastando-os com a religiosidade superficial e as preocupações mundanas. Mateus 6 enfatiza três áreas principais. Primeiro, a verdadeira piedade, orações, jejum e esmolas. Segundo, a confiança em Deus para suprir nossas necessidades. Terceiro, o foco no reino de Deus como prioridade absoluta. Vamos entender o capítulo e o contexto do versículo. Versículos 1 até 4. A piedade autêntica. Os verso diz: Tenham cuidado de não praticar suas obras de justiça diante dos outros para serem vistos por eles. Se o fizerem, vocês não terão nenhuma recompensa do Pai Celestial. Jesus começa o capítulo alertando sobre a prática da justiça com a intenção de receber aprovação humana. A esmola, que deveria ser um ato de misericórdia, não pode ser realizada para autopromoção. Um erro comum é buscar reconhecimento humano nas nossas ações espirituais. Em Mateus 23, verso 5, Jesus condena os fariseus por fazerem tudo para serem vistos. Veja o que diz o versículo. E fazem todas as obras a fim de serem vistos pelos homens, pois trazem largos filactérios, e alargam as franjas das suas vestes. Deus recompensa o coração sincero e humilde. Ele vê o que fazemos em secreto e nos honra de forma verdadeira, como está em Mateus 6, verso 4, para que a tua esmola seja dada em secreto, e teu Pai, que vê em secreto, ele mesmo te recompensará publicamente. Versículos 5 até 15, a oração verdadeira. Vejamos um pouco do versículo. Quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de orar em pé nas sinagogas e nas esquinas, para serem vistos pelos outros. Jesus ensina sobre a oração autêntica, destacando o Pai Nosso como um modelo. Ele nos lembra que Deus não é impressionado por palavras repetitivas ou demonstrações públicas, mas por um coração que busca intimidade com Ele. Um grave erro que cometemos é orar sem sinceridade ou apenas por aparência. Como em 1 Samuel 16, verso 7, Deus não olha para a aparência exterior, mas para o coração. Veja o que diz: Porém o Senhor disse a Samuel, não atentes para a sua aparência, nem para a grandeza da sua estatura, porque eu tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. A oração é uma conexão direta com Deus, e Ele responde àqueles que o buscam de todo o coração, como está em Jeremias 29, verso 13, E buscar-me-eis, e me achareis, quando me buscardes com todo o vosso coração. Versículos 16 até 18. O jejum, vejamos alguns trechos. Quando jejuarem, não mostrem uma aparência triste como os hipócritas, pois eles desfiguram o rosto para mostrar aos outros que estão jejuando. Assim como na oração e na esmola, Jesus chama a atenção para a motivação do jejum. Ele deve ser uma prática espiritual para Deus, e não uma exibição pública. Um erro que sempre cometemos é transformar disciplinas espirituais em motivo de vanglória. Isaías 58, versos 6 e 7 nos lembra que o verdadeiro jejum é aquele que traz transformação e justiça. Vejamos o que diz: Porventura não é este o jejum que escolhi, que soltes as ligaduras da impiedade, que desfaças as ataduras do jugo e que deixes livres os oprimidos, e despedaces todo o jugo? Porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto, e recolhas em casa os pobres abandonados, e, quando vires o nu, o cubras, e não te escondas da tua carne?
O jejum sincero nos aproxima de Deus e libera poder espiritual. Versículos 19 até 24. O tesouro no céu. Vejamos um ponto. Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam. Jesus chama seus ouvintes a focarem em tesouros eternos, em vez de riquezas terrenas. Ele destaca que não podemos servir a dois senhores, Deus e o dinheiro. Um grave erro é colocar nosso coração em bens materiais. 1 Timóteo 6, verso 10 nos alerta que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. O texto diz: porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé, e se traspassaram a si mesmos com muitas dores. Quem deposita seu tesouro no céu nunca o perderá. Em Filipenses 4, verso 19, Paulo afirma que Deus suprirá todas as nossas necessidades. Versículos 25 até 32, a confiança em Deus. Vejamos uma parte. Portanto, eu lhes digo, não se preocupem com a sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com o seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Jesus tranquiliza seus ouvintes, afirmando que Deus, como Pai amoroso, cuida de todas as nossas necessidades. Ele usa exemplos como os pássaros e os lírios do campo para mostrar que a ansiedade é desnecessária para quem confia em Deus. Erramos em permitir que a ansiedade e as preocupações dominem nossa vida. Filipenses 4, versos 6 até 7 nos ensina a lançar todas as nossas ansiedades sobre Deus em oração. O texto diz: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Deus é nosso provedor. Assim como Ele cuida da criação, Ele cuidará de nós. Versículo 33. Busquem o reino de Deus primeiro. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Este é o ponto culminante do capítulo. Jesus nos ensina que a prioridade na vida deve ser buscar a vontade de Deus e viver segundo os seus princípios. Quando colocamos o reino em primeiro lugar, Deus se encarrega de suprir nossas necessidades. Um erro é priorizar coisas terrenas e deixar Deus em segundo plano. Em Lucas 12, versos 16 até 21, Jesus conta a parábola do rico insensato, que acumulou bens, mas esqueceu de Deus. Quem busca o reino de Deus experimenta provisão, paz e plenitude. Salmos 37, verso 25 declara: fui jovem e agora sou velho, mas nunca vi o justo desamparado, nem seus filhos mendigando pão. Irmãos e irmãs, o chamado de Mateus 6, verso 33 é claro: Deus deve ser a nossa prioridade. Quando buscamos primeiro o reino de Deus, deixamos de lado a ansiedade, o medo e as distrações deste mundo. Vivemos confiando que Ele é fiel para suprir tudo aquilo que precisamos, no seu tempo e da sua forma. Lembre-se de que a maior busca é por Jesus, que veio para nos reconciliar com o Pai. Ele é o caminho, a verdade e a vida. João 14, verso 6. Quando nos rendemos ao reino de Deus, encontramos paz, alegria e propósito. Coloque Deus no centro da sua vida, e todas as outras coisas serão acrescentadas. Deus abençoe, amamos vocês. Até a próxima!